Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Pod Brau, um podcast de histórias e negócios. Hoje estamos no terceiro episódio da coluna da Beth Gabin, que é especialista em financiamento imobiliário, crédito imobiliário e essas soluções para que você consiga atingir os seus objetivos. Então hoje o nosso papo... Seja bem-vinda, Beth. Tudo bem? Obrigada, Mara. Novamente um grande prazer estar aqui com você, levando conhecimento e multiplicando por aí. E muitas informações a gente está trazendo, hein? Muita coisa, olha, tem muita informação aqui. E hoje a gente vai falar diretamente com você, empresário. Então, se você tem dúvidas com relação a crédito imobiliário, o que fazer diante desse cenário empresarial, o que você pode fazer para evoluir? Então, hoje, a gente vai trocar alguma ideia aqui e trazer muitos insights para você entender um pouquinho mais esse processo e também se inspirar aí a, quem sabe, evoluir no seu projeto, tá bom? Então, bora começar, Beth? Vambora, bora lá. Vamos falar, o que a gente começa falando? Pra gente falar no âmbito empresarial, o que você acha mais importante destacar? Bom, vamos lá. Como eu venho de banco a vida inteira e trabalhei muito tempo como gerente comercial de pessoa jurídica, né? O que acontece? Normalmente o empresário, ele vai buscar um recurso no banco, lá na sua pessoa jurídica, e ele vai fazer normalmente um capital de giro com a garantia de um imóvel. Ele vai ter lá hoje um prazo lá de 60 meses, né? Uma taxa de juros X, vou colocar assim. E ele não tem informação que se ele pegar aquele imóvel e fazer um empréstimo, às vezes na pessoa física dele, ele vai ter uma taxa muito menor, com um prazo muito mais alongado, atendendo a necessidade dele de ter uma parcela menor no dia a dia da empresa. Então, o que acontece? Ele vai estar buscando, focado na pessoa jurídica. E aí ele vai lá no banco, ele busca aquela operação, o pessoal pede uma garantia e ele faz. E sem se dar conta que ele tem algo muito melhor que ele pode fazer, né? Buscar essa operação na pessoa física dele, né? Sim. Fazer o empréstimo com garantia de imóvel, aplicar na pessoa jurídica dele, da empresa. E os bancos não vão falar sobre isso. Eles não vão dar essa orientação. Os gerentes não vão falar sobre isso, porque é muito mais interessante para eles trabalhar nessa linha, nesse batidão do dia a dia. Então, uma das coisas que eu posso falar para você é isso. E isso faz toda a diferença numa empresa, quando ela precisa de um capital de giro, fluxo de caixa, e ela vai buscar uma operação. Se ela souber, né, se planejar, ela vai fazer na pessoa física. É claro que tem uma questão de contabilidade, aí é uma questão de sentar com o contador, né? Se aquela pessoa física vai levantar aquele recurso e vai emprestar para a empresa, né? Ok, a contabilidade não é a minha área no seu detalhe, mas eu sei que dá para fazer, porque eu já ajudei muitos empresários por esse caminho. Faz muito mais sentido financeiramente. É muito mais viável para o bolso e viabilidade do negócio. A gente até, vou te fazer uma pergunta, a gente recebeu alguns questionamentos, a gente buscando também quais são as maiores dúvidas, né, das pessoas e dos empresários. Existe uma questão também, que hoje em dia é muito falado, que é a holding familiar, né, que está cada vez mais popular. E tem muita gente aí buscando isso, né? O que significa, como é que é. Nesse cenário atual, quando muitas famílias com patrimônio constituído pensam em holding, você fala que existem outras opções a fazer antes de transferir para uma holding. Fala um pouquinho sobre isso. Quais são essas outras opções? As pessoas muitas vezes, tem gente que parte para isso ou busca isso, muitas vezes porque é popular mesmo, porque ouve falar... E aí Sim. pensa efetivamente somente nessa saída, digamos assim. É a nova onda, né, do pessoal que tem patrimônio. E faz sentido, faz todo sentido, Mara. Então, assim, ó, o que eu sugiro nesse universo de falar de dívidas boas primeiro, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com as mudanças dos impostos em cima de sucessão de patrimônio, esse tipo de coisa. Então, vou pegar o exemplo do Paraná. ITCMD é o imposto que você transfere de pai para filhos, né, os imóveis. Então, hoje, né, 4. E a tendência dele, tem muitos comentários de mudar para 8% e às vezes até mais. Então, no medo dessa mudança desses impostos, as pessoas estão procurando passar tudo para holding, né, porque faz sentido, é uma estratégia que faz todo sentido. E assim, o que eu quero dizer?
às vezes um pouquinho mais de informação e cuidado e trazendo outras estratégias, informações, você pode ter um proveito melhor disso. Acredito que os imóveis que são definitivos, né, daquela família, principalmente áreas rurais, você já pode estar transferindo para essas holdings, né, já fazendo todo esse processo. Mas alguns outros imóveis, no contexto de um patrimônio familiar, você pode aproveitar outras oportunidades, porque às vezes você vai querer dividir alguns imóveis para os seus filhos, alguma coisa assim. Você pode aproveitar que aquele filho compre aquele imóvel, traga para o nome dele, por exemplo, né? Em vez de pagar ITCMD, que é 4%, ele paga um imposto menor, que é o ITBI, e ele acaba levantando um recurso naquelas divisões daqueles imóveis, vamos colocar assim, aonde esse recurso ele coloca para fazer mais negócio. Aí é a oportunidade de fazer mais negócio. Então, assim, virou, então, moda, né, o tempo todo falar de holding, e ela faz sentido. Ela faz sentido para quem tem, a partir de um patrimônio X, ela faz sentido passar uma grande parte e outros imóveis que têm potenciais de valorização, né? Se a família está pensando em fazer outros investimentos, usar um recurso do financiamento imobiliário com uma taxa de juros interessante para fazer outros negócios. É isso que eu quero dizer, entendi, né? Em vez de pensar, holding é o negócio da vez, é o momento da vez. Ok, excelente. Mas se você tiver mais universo para poder trabalhar e você aproveitar melhor esse universo, você consegue aumentar mais o seu patrimônio ainda. Então tem que buscar essa informação direcionada, focada. Né? Entender se aquilo que você está fazendo faz sentido uma holding naquele momento, se faz sentido fazer outras operações antes de transferir esses imóveis para holding, né? Isso tudo pensando em crescimento patrimonial. Olha, outra questão. E para quem já tem um imóvel, mas quer outras formas de investir ou precisa de um capital e quer fazer alguma coisa diferente, esses imóveis podem ser usados como uma ferramenta de acesso ao crédito? Sim, totalmente, né? Principalmente quando você faz aquela conta. Se o que você vai fazer, né? Às vezes você vai montar uma empresa, você tem um negócio, você entende de algo que se você viabilizar, né, financeiramente, ela vai te render muito mais, você tem que colocar na balança, né? É caro, mas se eu vou poder produzir muito mais com esse recurso, né? Tudo é uma questão de sentar e analisar. Então, ele pode sim viabilizar muitos outros projetos desde empresa, né? Sempre penso na pessoa física buscando essas operações. E uma dica, Mara, que eu gosto de passar para as pessoas que elas não têm conhecimento também, principalmente falando do empresário, pessoa jurídica, existe um banco que ele faz a pessoa jurídica comprando terreno e a pessoa jurídica comprando sala comercial. O que eu posso dar como dica isso? Às vezes a empresa, ela paga aluguel e ela quer comprar um terreno para construir a sede da empresa. E ela não tem todo o recurso para comprar o terreno e construir a sede da empresa. E muitas vezes ela não tem ideia que a pessoa jurídica dela pode comprar aquele terreno financiado numa taxa que seja viável e com um recurso que não daria para comprar o terreno e construir, ela financia o terreno e ela construi a sede da empresa. Eu já ajudei várias pessoas, vários empresários a tirar o projeto da construção da sua sede da empresa dentro dessa operação que tem um banco que faz e às vezes nem o próprio banco divulga. Então, o conhecer, o entender traz muitas soluções para a pessoa jurídica também. Beth, então, pensando no empresário, né, que tem os objetivos, o empreendedor, né, que quer utilizar essas estratégias para que ele possa acessar um crédito ou ter uma vantagem, digamos assim, do cenário, né? O que você diria aí para o empresário? Bom, primeira coisa é pensar se ele tem um imóvel, né? Porque daí esse imóvel é o veículo para ele acessar e realizar outros projetos, né? E conquistas aí. Então, ele tendo imóvel, a ideia é sempre buscar na pessoa física dele, né? O recurso para poder, digamos, levantar esses valores na empresa. Se ele tiver aquele exemplo de estar buscando um terreno para construir sua sede, né? Existe um banco que faz a operação na sua pessoa jurídica. Aí você financia e constrói sua sede. Olha que interessante. Tem um outro banco, ele é um único banco que ele permite que a pessoa física, sócio daquela empresa,
Vamos supor que a empresa tem um imóvel no nome dela, né? E aí o seu sócio, ele compre aquele imóvel da empresa e passe para o nome dele. É uma maneira de levantar recurso. Praticamente nenhum banco faz essa operação, mas tem um banco que faz. Qual? Consulte a Geração Consultoria. Então, qual que é a ideia? A ideia é entender a realidade daquela empresa, daquela pessoa, para ver se ela se encaixa nesse exemplo que eu estou te falando agora, da pessoa física comprar da pessoa jurídica, a pessoa jurídica comprar da pessoa física. Então, existem bancos que trabalham com essas possibilidades e trazendo uma taxa de juros menor no mercado, que trazem a possibilidade de você realizar sonhos e projetos. Então, ter informação, ter orientação faz toda a diferença para que você possa evoluir, avançar como empresário e como construindo patrimônio, né, de imóveis, vamos colocar dessa maneira. Tem outra questão aqui, que essas estratégias também são úteis para pequenas e médias empresas, né? Ou elas são mais voltadas para grandes, assim? Tem um diferencial, assim, para... Mara, sua pergunta é muito boa. Ela é voltada para as empresas que contabilizam, que formalizam. Porque se é uma empresa, por exemplo, que não emite nota fiscal, que não tenha, digamos, uma lógica né, na sua contabilidade que faça sentido a compra daquele imóvel, aí não é possível, né? Uma lógica contábil aí. Uma lógica contábil para que aquela empresa tenha um fluxo de caixa para fazer a compra daquele imóvel. Olha só, eu tive um cliente há pouco tempo atrás, fiquei muito feliz de atender e reforçou muito o meu trabalho. É uma empresa da nossa região, né? E é uma indústria. E ela estava montando uma indústria no litoral, de ferro e aço. E ela estava comprando um terreno, um valor bem elevado, 10 milhões, tá? E aí, ela tem todo um corpo financeiro para buscar essa linha de crédito. Eles analisaram consórcio, eles analisaram tudo, né? E aí, fico muito feliz porque uma pessoa me falou para eles, consulta a Beth, que talvez ela tenha alguma coisa diferente para poder te oferecer. E essa operação foi feita comigo, né? Através de um banco que tinha essa alternativa. E eles financiaram um imóvel, eles financiaram esse terreno numa taxa que foi muito viável para a empresa, que valeria a pena, aonde eles compararam com todas as outras alternativas e aquilo fazia mais sentido. E olha que bacana, era uma holding, e essa holding, ela tinha fluxo de caixa. Através dos seus aluguéis entrava a caixa. E aí eles compraram e financiaram esse terreno através da holding. Por quê? Porque era uma holding que tinha fluxo de caixa para justificar a compra desse terreno. Então, tudo é uma questão de você também se preparar, formalizar, né? Porque quanto mais você estiver formalizado, você tem mais acesso a crédito, a dívidas boas, a financiamentos com dívidas boas. Então, assim, o formalizar, né, contabilizar, ele pode soar ruim, dói no bolso. Gera custo, né? Mas você vai ter acesso a créditos mais baratos, a dívidas boas, que te fazem, às vezes, realizar muito mais. Então, é importante analisar o quanto o barato, né, custa caro quando você tem outros projetos de crescimento na sua vida, né, profissional, comercial, falando sobre isso. E nesse aspecto, você falou da parte contábil, é interessante até ter uma proximidade também, né, com quem está te ajudando ali na parte contábil. Sim. Para a pessoa também te orientar ali, né? O contador é a melhor pessoa que está ali antenada, né, na sua tributação, no que você pode contabilizar. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, não pagar impostos, ele pode ser interessante de um lado, mas ele te afasta dessas dívidas boas que te fazem crescer, né? Então, é uma escolha. É difícil mudar esse processo, né? Sair de algo informal ou quase totalmente informal para formal. Mas se você começa a pensar sobre isso, né? A gente perde de um lado, mas abre um universo muito grande para você trabalhar, né, com outras possibilidades que ajudam você a fomentar, a crescer seu negócio. Beth, e as tendências aí para 2025, para o âmbito empresarial? O que você acha? Como é que vai ser isso? Qual que deve ser o olhar aí do empresário nesse segmento?
Bom, é um desafio, né, para todos nós, mas eu acho que sempre o olhar, digamos, do cliente, né, o olhar de criatividade, de pensar fora da caixa, né, de formalizar e buscar, digamos, esses recursos mais baratos no mercado, porque não tenha dúvida que é um ano desafiador e vai ter pela frente anos desafiadores. Eu sempre acho que o foco é no cliente, né? No seu produto, no seu cliente, no uso do seu produto. Quanto mais próximo a gente estiver perto do que ele quer, né? Olhando com oportunidades e não entrar num universo de lamentação, né? Eu acho que tendemos a crescer, independente do governo que está aí, do cenário político. Porque a vida segue. A gente tem que fazer arrumar uma alternativas, escolha, né? A gente vai fazer a escolha. Ou a gente vai sentar e vai se alimentar e reclamar. Olha, eu tô num segmento que a internet tá roubando, tá tomando conta. Ok, então eu vou ter que me mexer e partir para outro. Partir para outro. Fazer adaptações, né? A gente sempre fala que essa parte, quando a gente tá nesse período de cenários assim, mais nebulosos, digamos assim, você tem que ir acima da neblina, né? Você tá vindo tentar aqui... um olhar, né? Fora da ilha, né? Exato, você tem que buscar mais ainda. Você tem que sair, porque acontece que muitos empresários, em momentos difíceis, eles vão se fechando, né? Vou esperar o que vai acontecer, eu não vou fazer, eu não vou me mostrar, ou eu não vou divulgar, eu também não vou... Vou ficar no meu cantinho, né? Vou ficar no meu cantinho. E aí é que tá o erro, né? Porque você tem que buscar... As coisas estão acontecendo, né? As coisas estão acontecendo, às vezes o cenário tá complexo, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar a mais do que ele já estava fazendo, né? E as informações estão aí todo dia, toda hora. Que seja nos Pod Brown, né? Nos eventos de atualização. Porque às vezes você pode pensar que não tem nada a ver com você. Ou que eu não estou nesse momento. Mas sempre tem algo a aprender. Então, assim, eu já passei por momentos de me questionar. Porque a coisa estava indo por um lado, né? Eu tive que repensar. E aonde foi que me deu força, digamos, para poder seguir? Primeiro é propósito, né? Eu gosto disso, eu quero fazer isso, né? Eu estava conversando com alguém há alguns dias atrás. O que você faria mesmo que fosse de graça? Não que a gente tenha que fazer de graça, né, Mara? Mas assim, talvez a gente se ache aí nesse universo. Então dar foco, buscar informação, orientação, somar, tentar fazer diferente para que a gente tenha a expectativa de seguir. Se esse cenário mudar, eu já tenho um plano B ou tenho um plano C, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, sempre aprendendo. É uma das coisas que é muito firme, de tudo que a gente possa falar e pensar, explanar. Eu acho que estar em movimento e buscando conhecimento constantemente faz todo sentido. Era isso bem isso que eu pensei nesse momento, e é uma coisa que eu falo muito ali nos meus stories, para quem me acompanha no meu pessoal. Eu percebo isso. Depois eu tive que também, em pandemia, ficar um período ali mais em casa, né, com filhos. Eu não tenho uma estrutura familiar de ajuda, né, uma rede. Então, eu tive que ficar mais quieta. Mas, após isso, quando eu comecei a me movimentar, aí eu percebi a diferença que é, de fato, você estar em movimento. Porque continua não sendo fácil, continua sendo difícil, porque você volta para o mercado de trabalho, você vai se estruturar, mas o simples fato de você estar em movimento, você estar no meio de empresários, estudando, né? Buscando, se aperfeiçoando, divulgando, mostrando o teu trabalho, mais as coisas vão acontecendo. Sim, parece que é um imã, né? Que vai puxando. Então, assim, eu realmente, assim, por exemplo, eu não entendo, eu não faço caixa. Mas eu preciso entender o que está acontecendo na caixa, para que eu fale do universo fora da caixa, sabendo o que está aparecendo lá. Por exemplo, eu não vendo consórcio, mas eu preciso entender do consórcio para que eu possa explorar o que tem de melhor, né? E sempre há, digamos, o momento certo, adequado para cada produto. Sempre interessante o consórcio?
É interessante se você usar da maneira correta, né? Sempre existe a maneira correta, que é a forma de alavancagem que eu digo, né? Mas isso fica para uma próxima conversa, né? Já me veio. Essa consórcio eu achei interessante também. Uma próxima conversa. Um próximo bate-papo. E aí, então, a gente está sempre se informando, se orientando e sendo muito ético, muito correto. Eu faria isso, né? Na hora que eu vou passar para um cliente uma orientação, a pergunta é: eu faria isso ou não faria? Eu tenho o hábito de testar tudo em mim primeiro. Tanto é que eu sou uma consumidora de financiamentos imobiliários. E posso dizer que se eu não tivesse feito os financiamentos imobiliários, eu talvez não tivesse avançado em muitas coisas na minha vida financeira. Então, até, Mara, vou dar uma sugestão em algum outro momento. Eu acredito que há um financiamento imobiliário para cada momento da vida do cliente. E só os que eu fiz, para mim, eu passei por vários momentos. Dá uma história bem bacana, dá uma live, um podcast bem bacana pra gente falar sobre isso. E a gente vai fazer, né, mais um material aí pra gente poder fazer um resumo de tudo aí no final, fazendo uma live pra gente esclarecer algumas coisas mais pontuais, né? E para a gente encerrar, me conte, o que a gente deixou de falar para o empresário que é extremamente importante ele saber? Bom, talvez, não vou nem dizer deixamos de falar, eu vou reforçar. Não deixamos de falar algo que, não, esquecemos disso. Se nós despertamos nele essa questão que existem soluções mais interessantes no imóvel, na pessoa física, para levantar o recurso, né, e aplicar na sua empresa, se existem alternativas, né, o importante para você ter acesso a isso é formalizar a sua renda. Na verdade, Mara, eu deixei de falar assim de alguma coisa. Dentro da Girassol Assessoria, nós temos um braço, uma pessoa que trabalha com a Fomento Paraná. Fomento Paraná é o Banco do Estado do Paraná, que tem muitas soluções para o empresário, né? Então, às vezes um capital de giro que esse empresário precisa e não tem um imóvel para buscar e dar como garantia, às vezes a Fomento Paraná pode atender esse cliente, esse empresário, né? Num capital de giro sem o imóvel. Fica a dica. Olha, interessante isso, hein, podemos ajudar e atender esse cliente. Isso é restrito ao estado do Paraná, Fomento Paraná. Fomento Paraná, especificamente para o estado do Paraná. Tem muita coisa boa dentro da Fomento Paraná. Eu nem tinha ouvido falar nisso. É o Banco do Estado do Paraná para fomentar os empresários, as empresas. As empresas, né? Muito interessante. Vamos procurar aí até mais informações sobre isso para a gente poder trazer mais informações para que as pessoas, né, saiba que existe muita ferramenta. Se ela for atrás, tiver conhecimento, elas podem ter um cenário muito mais possível de realização de projetos e sonhos. Muito bem. Então, 2025, estamos aí a todo vapor. Muitas coisas acontecendo, né? Muitas coisas por acontecer ainda, né, Beth? Muita coisa para acontecer. Olha só, com esses insights que a gente vem trazendo desde do 1, do 2 e do 3, estamos aqui, você pode perceber que tem muita informação para você realmente ou sair do aluguel, comprar seu imóvel, realizar outros projetos e sonhos. É só uma questão de decisão, né? Para começar a fazer isso. Então é isso, estamos decididos aqui a levar mais informações para vocês sobre esses assuntos. Então a gente vai trazer em outros episódios outras informações. A gente conseguiu explorar ao máximo a Beth aqui na 3ª temporada do Pod Brown. E vocês acompanhem também lá na mídia dela. Como é que é o teu Instagram? Girassol Consultoria Imobiliária. Girassol Consultoria Imobiliária, a gente vai colocar aí na tela. Vocês podem acessar lá, que ela também traz várias informações toda semana, né? Até essa coisa das taxas de juros, inspirações. Tudo que está acontecendo que é relevante para a tomada de decisões. Então, o que está acontecendo, você pode acompanhar lá. E também aqui no Pod Brown, semanalmente, né? O episódio completo vai para o Spotify e para o YouTube, e os cortes você acompanha no Instagram e no Facebook. Então, toda semana tem os cortes, e tenho certeza, se você perdeu alguma coisa que você queira, volta lá, dá uma voltada lá, que você vai encontrar muita coisa legal. E a gente a gente vai fazer um encontro aqui para fazer um resumo de tudo e responder os seus questionamentos. Então, se você tiver questionamento, mande para a gente, independente da plataforma aí que você escolheu assistir ou ouvir.
E o importante é que você se expresse, que você conte pra gente se você tá gostando, né, Beth? Sim. Pra gente entender. Qual o seu momento, né? E aproveitando, Mara, eu gostaria de deixar aqui meu registro de gratidão aos meus clientes, aos meus parceiros, né? Aos meus amigos que vendem o meu trabalho, comentando, né? Com os amigos, família. Então, assim, gratidão. E se desperte para esse universo, vai fazer toda a diferença na sua vida pessoal, financeira, né? Sair da onda de reclamar da taxa de juros, dos financiamentos, e entender que existem dívidas boas e ruins. E você tem que captar e trazer para você as dívidas boas. E é com muita informação que você consegue isso, né? Isso aí. Obrigada, Beth. Eu adorei. A gente fez aí uma minissérie de informações em 3 episódios. E a gente já começa a planejar quais serão os próximos episódios, contando com vocês, tá? Contando com a participação de vocês, entendendo os seus momentos, para que a gente possa ajudar aqui e levar as informações. Isso aí, gente. E a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar os nossos conteúdos, interagir com a gente. A gente sempre responde todo mundo lá o máximo que a gente puder, o mais rápido que a gente puder. E se você ainda não segue o Pod Brown, @PodBrown no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. A gente tem o site também, www.marabrown.com.br, e a gente vem com outras coisas aí, umas novidades ao longo das próximas temporadas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!